Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. Funcionários dos Correios entram em greve por tempo indeterminado em 22 estados e no Distrito Federal. Os grevistas reclamam de mudanças na política de benefícios e da possibilidade de privatização da empresa. E você vai ver também. Prefeito de São Paulo, João Dória, tem nome registrado como pré-candidato nas prévias tucanas ao governo paulista. Violência no Rio de Janeiro. Grávida morre com tiro na cabeça dentro de casa. Médicos conseguem salvar bebê que está internado em estado grave. Funcionária morre em assalto a banco na Grande São Paulo. Um vigia e 2 criminosos ficam feridos. Avião cai no Nepal durante a aterrissagem e deixa ao menos 50 mortos. Tite faz penúltima convocação da seleção brasileira para amistosos contra a Rússia e Alemanha. Técnico abriu oportunidades para 3 novos atletas e busca opções para a Copa do Mundo. Eu não tenho dúvidas, eu tenho oportunidades. As principais notícias do Brasil e do mundo agora no Rede TV News. O prefeito de São Paulo, João Dória, anunciou agora há pouco a pré-candidatura ao governo paulista pelo PSDB. Durante a tarde, 5 tucanos registraram o nome de Dória nas prévias do partido. O documento, protocolado no Diretório Estadual, recebeu a assinatura de 1.700 delegados do PSDB. As prévias tucanas estão marcadas para o próximo domingo. Dória deve disputar a candidatura ao Palácio dos Bandeirantes com o ex-senador José Aníbal, o secretário de Desenvolvimento Social de São Paulo, Floriano Pézaro, e o cientista político Luiz Felipe Dávila. Olha, na campanha para prefeito de São Paulo, Dória prometeu numa entrevista a mim que cumpriria o seu mandato integralmente. Inclusive, não seria candidato à reeleição. Os tucanos vivem momentos de confusão. Além da candidatura de Alckmin à presidência da República ainda não ter decolado, ele tem problemas na própria base paulista, onde corre o risco de ter que administrar 2 palanques, o de Dória e o do vice-governador Márcio França, do PSB, que está se preparando para assumir o governo e ficar no comando da máquina eleitoral paulista. Nacionalmente, o problema eleitoral mais grave de Alckmin é o Nordeste, onde seu nome tem pouca penetração. Outro problema de Alckmin é a recusa do ex-governador Anastasia, de Minas, em concorrer ao governo mineiro. Com que cara, depois de tudo o que aconteceu com Aécio Neves, o seu criador? O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o deputado estadual Jorge Pisciani, do MDB do Rio de Janeiro, seja submetido a uma perícia médica para analisar se concede prisão domiciliar ao parlamentar. Segundo a defesa, ele faz tratamento após enfrentar um câncer e, por isso, corre risco de infecção generalizada caso permaneça no complexo de Benfica, na zona norte do Rio. Pisciani foi preso preventivamente em novembro do ano passado, quando presidia a Assembleia Legislativa do Rio durante a Operação Cadeia Velha. O MDBista nega ter recebido propina para beneficiar empresários do setor de transporte. Claro que Pisciani deve ser tratado, como todo mundo, na forma da lei, mas pela folha corrida do homem, é bom acompanhar bem essa tal perícia. Dentre outras credenciais, Pisciani pertence àquela turminha brava do MDB do Rio, uma espécie de MDB do B. O empresário Wesley Batista, da JBS,
foi hostilizado numa churrascaria em São Paulo ao ser confundido com o irmão Joesley Batista. Ele teve que sair do local acompanhado por policiais militares. Aos gritos e vaias, Wesley Batista aparece sentado a uma mesa acompanhado de outras pessoas. Ele olha e não esboça a reação. Na verdade, o nome pronunciado no protesto é o de Joesley, irmão dele, que deixou a carceragem da Polícia Federal em São Paulo na última sexta-feira. No vídeo compartilhado pelos clientes nas redes sociais, ainda é possível ver o momento em que policiais militares entram para acompanhar Wesley até a saída. Ele só deixou o local depois de terminar de almoçar. Vai embora, vagabundo! A manifestação na churrascaria, que fica num bairro nobre da capital, foi no domingo. Os irmãos, donos da JBS e acionistas do grupo JIF, estavam presos preventivamente desde setembro do ano passado, na Operação Tendão de Aquiles, que investiga o uso de informação privilegiada por meio das próprias delações premiadas para obter ganhos econômicos. Wesley Batista foi solto no fim de fevereiro, quando ele e o irmão tiveram a prisão preventiva substituída por medidas cautelares, por decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas Joesley permaneceu na carceragem da Superintendência da PF aqui em São Paulo, porque havia um segundo mandado de prisão contra ele por ter omitido informações consideradas relevantes na delação premiada. Foi por meio de uma nova decisão judicial que ele conseguiu ser solto. Os irmãos estão proibidos de se falar por serem alvos do mesmo processo. A JBS e a JIF disseram que não vão comentar o caso. Palhaço! Claro que essa hostilidade não é correta, não se coaduna com a melhor educação de colégio de freiras de Paris, mas por ela podemos medir o grau de revolta da população contra essa bandidagem de políticos, agentes públicos e pseudo-empresários que meteram a mão no bolso da população. Por isso, continua sendo necessário o apoio à Operação Lava Jato, que está passando o Brasil a limpo, apesar dos pesares. Está cumprindo as leis e tentando levar esses bandidos para a cadeia e fazer com que aqueles políticos que falam em estancar a sangria não consigam estancá-la. A defesa do empresário Joesley Batista entregou hoje o passaporte dele à Justiça Federal em São Paulo. Essa é uma das condições para que o executivo permaneça solto. Entre outras exigências da Justiça estão o uso de tornozeleira eletrônica, a proibição de entrar na própria empresa e de se comunicar com outros investigados, até com o próprio irmão Wesley Batista. O programa É Notícia entrevista hoje o líder do DEM na Câmara dos Deputados, Rodrigo Garcia. Ele vai ser entrevistado por Amanda Klein e diz que se Temer insistir em misturar a eleição com o dia a dia do governo, o DEM está fora. O É Notícia vai ao ar hoje às 1h. Se o governo insistir em misturar a eleição com o trabalho de governo e do Congresso, eu acho que ele terá muitas dificuldades, né? É legítimo o governo querer ter um candidato, como também é legítimo essa atual base aliada dizer o seguinte: nós não aceitamos esse tipo de negociação. Nós ajudamos ao Michel Temer a ser presidente, ajudamos o governo dele, achamos que a agenda está correta, mas se a gente tiver que ter compromisso com um candidato do MDB para continuar com essa agenda, nós estamos fora. Pelas notícias dos últimos dias, né, o governo parece que vai condicionar, por exemplo, a posse dos novos ministros, né, aqueles que são candidatos vão deixar os ministérios até o começo de abril, a um eventual apoio de um candidato do governo, né? Isso, se for colocado dessa forma para o democrata, já está decidido.
O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu alguns pontos do decreto de indulto de Natal assinado pelo presidente Temer em dezembro. Agora não terão direito aos benefícios presos acusados, entre outros crimes, de corrupção ativa ou passiva, lavagem de dinheiro e uso de cargo público em benefício próprio. Também só poderão sair os presos condenados a no máximo 8 anos e que já tiveram cumprido 1/3 da pena. O Supremo já tinha tomado essa decisão monocraticamente e Luiz Roberto Barroso agora referendou-a para valer. É uma decisão correta do Supremo. Não é possível indultar essa bandidagem, esses gatunos travestidos de políticos. Funcionários dos Correios entraram em greve por tempo indeterminado em 22 estados e no Distrito Federal. A paralisação é parcial e atinge os setores de atendimento e distribuição. Os grevistas reclamam de mudanças na política para dependentes do plano de saúde da categoria e também de alterações em outros benefícios, além da possibilidade de privatização da empresa. Em nota, os Correios disseram que respeitam o direito de greve e que aguardam uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho para tomar as medidas necessárias. A internet vem progressivamente substituindo os Correios no setor de cartas e telegramas, que ainda são importantes em algumas regiões do país. Os Correios são mais importantes no setor de entrega de encomendas, especialmente devido ao chamado comércio eletrônico. Mas aquele correio quase perfeito que nós conhecemos há anos não existe mais. Nas mãos de políticos inescrupulosos, virou um poço de corrupção. Tem gente, inclusive, que acha que a SCT está em greve há muito tempo. É bom lembrar que as autoridades não tiveram a coragem até hoje de proibir a greve em serviços essenciais. Tem medo dos sindicatos. Isso é uma vergonha. Vamos conversar agora com o nosso comentarista, Reinaldo Azevedo. Oi, Reinaldo, boa noite. Quer dizer que o interventor da segurança no Rio, o general Braga Neto, comentou hoje que apenas a polícia não basta para conter, para combater a violência. Você concorda com ele, Reinaldo? Boa noite, Amanda. Concordo, até porque é impossível discordar, né? Eu costumo dizer, Amanda, que quando uma determinada afirmação, né, se feita, seja absolutamente incompatível com o seu contrário, então não precisa. Vamos lá. Se eu olhar para você e disser assim, Amanda, eu acredito na lei da gravidade, ela existe. Bom, eu poderia dizer o contrário, não é? De algum modo, o contrário disso seria possível. Então, é claro, desde quando numa sociedade só a polícia resolve as coisas? O general fala isso porque, de algum jeito, ele está sendo patrulhado, né, por esses grupos, especialmente os grupos à esquerda e aqueles intelectuais, os socialistas do Leblon, os socialistas com cobertura de frente para o mar, né, que vivem dizendo por aí que só a polícia não resolve, que é preciso educação, que é preciso saúde, que é preciso... Bom, quem é que não sabe disso? A questão é, com tudo isso, com essas políticas em curso, bem ou mal aplicadas, há um desequilíbrio óbvio na segurança? Há. E, portanto, é preciso que haja intervenção. Agora, sozinha, é claro que ela não resolve nada, não é? O que há de errado na base desse raciocínio, da pergunta e da resposta, é a seguinte: é imaginar, por exemplo, que escola substitui presídio. Isso é só na cabeça de gente perturbada. Escola serve para estudar, os meninos vão lá estudar. Presídio é para recolher bandido, que é uma coisa que no Rio de Janeiro se fez muito pouco durante a vigência da política do Zé Mariano Beltrame, das UPPs,
que contavam com o apoio unânime do Beautiful People, do pessoal descoladinho da Zona Sul do Rio de Janeiro, e conta ainda hoje. Acontece o seguinte, os meninos, para ter escola, é preciso tirar bandidos lá do morro, que estão sequestrando as pessoas. Então não são coisas que se excluem, né? De fato, são ações complementares. Agora, vir falar neste momento que só a intervenção e só a polícia não resolve, é como se alguém estivesse dizendo o contrário. E ninguém está dizendo o contrário. É uma forma enviesada e meio cretina, né? E de má fé, inclusive, de fazer uma crítica à intervenção. Eu quero saber o seguinte, existe alguma maneira de, no instalar de dedos, resolver todos os problemas de saúde, todos os problemas de segurança, todos os problemas de educação de uma vez só? Não, não há. Só que hoje a violência impede até mesmo o equacionamento dessas políticas públicas. Então, por isso a intervenção se faz necessária. E, de resto, a principal intervenção que há no Rio de Janeiro, insisto, não é a intervenção na ponta. A principal intervenção que se faz no Rio de Janeiro é a intervenção nos comandos da PM e da Polícia Civil. Reinaldo, boa noite. O SUS vai incluir na sua lista de tratamentos financiáveis os florais de Bach, cromoterapia, hipnose e mais 7 terapias alternativas. O que você acha disso, Reinaldo? Vamos lá, boa noite, Boris, vamos comprar um pouco de briga aqui. Veja, se as pessoas disserem que elas acreditam no ET Bilu, que elas estavam doentes, se encontraram com o ET Bilu e o ET Bilu as curou, eu acredito. A questão é saber se a gente deve gastar dinheiro com isso. Esse é o ponto. A questão é saber se o dinheiro público tem de financiar essas coisas. Não há nenhuma evidência científica de que essas terapias funcionem. Ao contrário, todas as vezes que foram testadas, do ponto de vista científico, não se mostrou evidência nenhuma. Eu, por exemplo, vou pedir aqui a ajuda da produção, tem coisas que me curam. Por exemplo, se eu estiver muito mal e eu ouvir o adagietto da Sinfonia número 5 de Mahler, eu fico bem. Põe aí, produção. Pois chega, tá bom. Eu fico bom com isso, Boris. A questão é saber se o SUS tem que gastar dinheiro com aquilo que eu acho que me cura. Embora não haja evidência científica de que o Mahler cure alguém a não ser da ignorância. Então, é um absurdo que isso esteja sendo feito, a revelia inclusive do Conselho Federal de Medicina. E mais, agora que o SUS fez, o sistema privado será pressionado a fazer também. A hora que o sistema privado fizer isso, sabe o que vai acontecer? Um aumento generalizado dos planos de saúde para atender às idiosincrasias de alguns. Democracia não é fazer a vontade de todas as minorias. Democracia é conviver com as minorias. Mas um lugar em que as minorias impõem sua vontade às maiorias já não é uma democracia, mas uma tirania de minoria, por incrível que pareça. E ouçam o adagietto da Sinfonia número 5 de Mahler. Cura a gente de várias coisas. É isso aí. Já nos acalmou bastante aqui no Jornal, Reinaldo. Até amanhã. Boa noite. A violência no Rio de Janeiro tirou a vida de 2 mulheres nas últimas horas, entre elas uma grávida. O bebê sobreviveu, mas o estado dele é grave. Dandara Helena Damasceno, de 21 anos, foi baleada na manhã de hoje dentro da própria casa na comunidade Vila Ventem, na zona oeste da cidade. A jovem estava grávida de 25 semanas. Ela foi atingida no rosto e chegou ao hospital sem vida. Mesmo assim, os médicos conseguiram fazer uma cesariana de emergência para salvar o bebê.
o estado dele é grave. Em casos como esse, você conseguir retirar esse bebê com vida, eu acho que é um grande sucesso. A polícia ainda não sabe em que circunstâncias o caso aconteceu, mas suspeita de que o crime tenha sido passional. Outra vítima da violência no Rio foi Tarsila Pereira dos Santos, de 24 anos. Ela morreu na noite deste domingo ao ser baleada nas costas. Ela, quando o tiro no carro, eu falei, acho que foi ferido, me atingiu. Aí pegou a criança e deu pro outro do lado, entendeu? Aí ele falou, minha mãe levou um tiro. De acordo com testemunhas, Tarsila estava no carro com o noivo, o sogro, o filho de 3 anos e um casal de amigos, quando homens armados em um outro veículo tentaram assaltá-los. O motorista se assustou e os bandidos atiraram. A jovem foi a única atingida e os assaltantes fugiram sem levar nada. O sonho dela era outra criança, uma menina, entendeu? Mas uma criança fazer um casalzinho, ela ajudar minha mãe, ajudar a mãe dela também. Para fazer o que agora? A mordida agora faz o que quer, né? Bom, vamos conversar com o nosso comentarista de segurança, Jorge Lordello. Parece que nem com intervenção, né, Lordello, as grávidas e as vidas em geral param de ser atingidas no Rio de Janeiro. Quando é que será que a população fluminense vai ter um pouco de paz? Boa noite, Amanda. Boa noite, Boris. Boa noite a todos. Amanda, eu queria comparar o problema da violência urbana com o problema de um paciente que está muito grave num hospital. É óbvio que esse paciente não vai ficar bom do dia para a noite. Nós estamos dizendo que, no mínimo, a médio prazo, o Rio pode se sentir um pouco mais seguro. O governo federal, Amanda, por exemplo, liberou 1 bilhão e 200 milhões para cada estado investir em algo importante, que é a construção de presídio. Só para você ter uma noção, Amanda, para você fazer o processo licitatório e construir esse presídio, no mínimo 2 anos. O Rio de Janeiro precisa de um aparato de viaturas, dos policiais receberem em dia, coisa que não vinham recebendo. O interventor vai ter que fazer e cumprir o quê? O mínimo que a polícia precisa. E tudo isso demanda tempo, dinheiro, licitação e contratação. Portanto, não podemos esperar que do dia para a noite o carioca vai ter uma sensação de segurança. Muito pelo contrário, o que nós estamos verificando, pelo menos até agora, são as mesmas ocorrências e agora, mais uma grávida dentro de casa é baleada e morta por causa da famigerada bala perdida no Rio de Janeiro. Lordello, eu convido você a acompanhar conosco a próxima reportagem que diz respeito também à segurança pública, só que em São Paulo. Estudantes de universidades particulares da Zona Sul de São Paulo são vítimas de assaltos frequentes praticados por adolescentes. O grupo aborda as vítimas perto do metrô e rouba mochilas e celulares. Nessas imagens de circuito de segurança é possível ver um grupo de jovens na esquina. Eles estão na espreita e assaltam essas 3 pessoas que passam pelo local. Em questão de segundos, eles vão embora carregando os pertences das vítimas. Neste outro vídeo, dá para ver os assaltantes correndo após o roubo. As vítimas são estudantes de 3 faculdades particulares aqui da capital que ficam praticamente na mesma rua. Segundo relatos, os assaltantes são adolescentes. Eles praticam os roubos no caminho que os estudantes percorrem até a estação de metrô. Esses 2 jovens, que preferem não se identificar, também foram assaltados pelo grupo no final da última semana. Os ladrões levaram as mochilas e os celulares. Foi por volta de umas 9h20, a gente estava subindo a rua para ir para a rua do metrô e logo na descida para chegar no metrô Vila Mariana a gente foi abordado por 5 garotos que já chegaram gritando, empurrando e puxando as coisas na nossa mão. A Cíntia estuda em uma das universidades do bairro e diz que tem medo de circular pelo local à noite. Eu tenho muito medo de ser roubada aqui até o metrô. A gente procura sempre andar em grupo e também não sair muito tarde da faculdade. Os dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo mostram que há mesmo motivo para preocupação. Só este ano foram registrados 63 casos de roubo na região da Vila Mariana.
Durante o tempo que nossa equipe permaneceu no local, foi possível observar o patrulhamento de policiais militares. Este comerciante afirma que a presença da polícia ajuda a inibir a ação dos assaltantes, mas ainda não é o suficiente. As viaturas ajudam bastante aqui o comércio, mas não podem estar sempre, né? Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que está analisando as imagens para identificar os autores. Já a Polícia Militar de São Paulo diz que faz patrulhamento ostensivo na região. Vamos ouvir o Lordelo. Lordelo, esses jovens, crianças e adolescentes andam em grupo e acabam assaltando outros jovens nas ruas de São Paulo. Como combater esse problema? Boris, a gente vem vivendo no Brasil, não só em São Paulo, mas no Brasil, o que eu chamo de enxugar gelo. Me recordo, Boris, em 2011, aqui no Rede TV News, no mesmo bairro aqui em São Paulo, a Vila Mariana, onde tinha uma gangue, Boris, das meninas. Eram crianças de 8, 9 e 10 anos que praticavam furtos e roubos na região da Vila Mariana, e essas meninas, muitas vezes detidas pelos populares, pelas vítimas e muitas vezes pela polícia. O ECA, o Estatuto da Criança e o Adolescente, não permite que nenhum brasileiro com menos de 12 anos seja apreendido e levado à Fundação Casa. Essas crianças são entregues aos seus pais. Ou seja, eles não permanecem na delegacia sequer por 2 horas. Voltam para a sua comunidade e no dia seguinte, Boris, se reúnem em turma, ficam passeando pelos bairros. Quando verificam um jovem com um celular, atacam e subtraem. Portanto, esse enxugar-gelo ninguém aguenta mais, por isso que está na hora, Boris, de nós reduzirmos a idade para que as pessoas respondam pelo crime, mas infelizmente o Congresso Nacional não dá essa resposta a esse quesito que tanto deseja a população brasileira. Obrigada, Lordelo, pela sua participação no Rede TV News. Sempre muito bem-vinda, esclarecedora. Uma boa noite para você. Vamos continuar falando de violência. Uma mulher morreu durante uma tentativa de assalto a um banco na cidade de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Ela era funcionária da agência e foi atingida na cabeça durante a troca de tiros entre assaltantes e seguranças. A agência está movimentada quando os bandidos entram. O primeiro, de camisa branca, passa pela porta giratória, conversa com um dos seguranças e segue até a área dos caixas. Repare que o assaltante tira da cintura o que parece ser uma arma. É nesse momento que ele vai para cima do vigia. Eles entram em luta corporal e a partir daí começam os disparos. O criminoso é atingido e cai. Na parte de cima da imagem, o outro bandido também é baleado e rendido pelos seguranças. Um dos seguranças percebeu que um indivíduo pegou a senha e foi direto no caixa, sendo que ele deveria esperar ser chamado. Então ele chamou a atenção de um dos seguranças. E quando esse segurança se aproximou, esse rapaz sacou a arma, o simulacro, e tentando intimidar o segurança, e saiu entrever em luta corporal os dois. A câmera do banco não mostra, mas um dos disparos acerta a cabeça de Michele Bertoloni, de 27 anos, que morreu na hora. Ela já trabalhava há anos, estava promissora, foi promovida semana passada. Bom relacionamento com todas as amigas e amigos ao redor. E agora não vai fazer mais nada disso. E aprender a conviver, né, com essa dor. O crime aconteceu nessa agência, no centro de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Além da funcionária e dos assaltantes, um dos vigias também foi atingido. Na delegacia, nossa equipe teve acesso ao simulacro usado pelos assaltantes na ação. É uma pistola falsa, de plástico, incapaz de disparar um único tiro. O delegado responsável pelo caso confirmou que o simulacro foi a única arma encontrada com os bandidos, o que leva à conclusão de que todos os disparos feitos dentro do banco, inclusive o que matou a funcionária, teriam partido dos revólveres dos vigilantes. Nós tentamos confirmar essa informação com a polícia, mas o delegado diz que prefere esperar o resultado das perícias. Em nota, o Banco Mercantil lamenta o ocorrido e garante que está dando todo o suporte à família da funcionária que morreu. Também na manhã dessa segunda-feira, policiais do DEIC prenderam 5 homens que tentaram roubar uma agência bancária em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Prenderam 2 do outro lado, lá no fórum, e
já deram 2, 3 tiros aí no banco, na direção da caixa. Os criminosos conseguiram entrar na agência usando um distintivo da Polícia Federal. Um dos homens conseguiu levar os malotes de dinheiro, mas foi preso durante a fuga. A gente fica preocupado, né? A gente sai de casa para trabalhar e de repente passa por uma situação dessa. A gente poderia ter sido feito de refém, porque tudo pode acontecer numa hora dessa, né? Com tudo aí, a gente não tem segurança, na verdade. É entregue a Deus mesmo, na mão de Deus. Para resumir, é medo. Medo de você sair de casa, você não sabe se volta. A polícia prendeu um suspeito de ter participado da chacina do último fim de semana em Fortaleza, quando 7 pessoas foram executadas em ataques simultâneos num bairro universitário. Foi a 4ª chacina do ano no Ceará. O suspeito foi preso neste prédio em um bairro nobre de Fortaleza. Segundo a investigação, um dos carros usados na chacina estava na garagem do edifício. A polícia identificou o apartamento e fez buscas no imóvel. O suspeito estava lá dentro e tentou fugir, mas foi detido pelos policiais e levado para a delegacia. O homem foi autuado por homicídio, porte ilegal de arma de fogo, resistência e receptação. Ele foi identificado como Douglas Matias da Silva e seria membro da facção local GDE. No apartamento, a polícia apreendeu 2 revólveres e munição. Fontes que participam das investigações dizem que a ordem para a chacina partiu de uma penitenciária da região metropolitana de Fortaleza. A unidade abriga presos da mesma facção do suspeito. Desde o início de março, uma força-tarefa da Polícia Federal trabalha no Ceará para combater o crime organizado. Hoje, o governador Camilo Santana reuniu a cúpula da segurança. Estou defendendo que é preciso rever as leis desse país, temos leis frouxas nesse país e também implementar bloqueador de celular em todos os presídios do Brasil. Pela manhã, universitários fizeram um abraço simbólico na praça onde 3 pessoas morreram. Na sexta-feira, pouco antes da meia-noite, uma série de ataques simultâneos no bairro universitário do Benfica, próximo ao centro de Fortaleza, deixou 7 pessoas mortas. 3 vítimas tinham passagens pela polícia. Outras 7 pessoas ficaram feridas. Entre elas, Vitor Policarpo, aluno de literatura da Universidade Federal do Ceará. Ele levou um tiro na nuca e está em coma. Outro aluno foi salvo por um livro. A bala parou antes de atingir o corpo dele. Agora não tem dúvida, né? O caos e o descontrole atingiu a classe média do Ceará. Foi a 4ª chacina do ano no Ceará. A primeira aconteceu em Maranguape, região metropolitana, onde 4 pessoas foram assassinadas no começo do ano. No final de janeiro, 14 pessoas morreram no ataque a um clube de forró na periferia de Fortaleza. E no interior do estado, 10 detentos foram executados na cadeia pública de Itapajé. Todas as mortes teriam sido motivadas pela guerra de facções no Ceará. O que a gente precisa agora é urgentemente de uma ação federal, senão nós não vamos sair dessa situação. Daqui a pouco é outro estado pedindo intervenção. A polícia de Minas Gerais acredita que 2 casais presos na semana passada ao tentarem comprar um recém-nascido fazem parte de uma quadrilha especializada no tráfico de bebês. Depois de apreender os celulares dos suspeitos, a polícia descobriu que era pelas redes sociais e aplicativos de mensagens que o grupo negociava a compra e a venda das crianças. Em uma das conversas, uma integrante da quadrilha questiona o valor de R$10 mil pedido para uma mulher para entregar o próprio filho. As investigações apontaram que a quadrilha tem ligações com o tráfico internacional de recém-nascidos. A gente identificou pessoas da Itália, dos Estados Unidos, em grupos de WhatsApp onde eram vendidas e compradas livremente crianças, né? Inclusive algumas de barriga de aluguel. Falam explicitamente também valores de R$30 mil. Os 4 suspeitos, que são do Rio de Janeiro, só foram presos aqui na porta dessa maternidade de Contagem, na Grande Belo Horizonte, porque a mãe queria doar o bebê, desistiu do acordo logo após o parto. Só depois realmente que ele nasceu, que ele mamou, que ele ficou comigo, que veio aquele amor de mãe. Aí eu já comecei a lembrar e pensar, será que esse meu filho vai ter todas as oportunidades que o meu outro teve?
A mãe chegou a enviar uma foto da filha para os suspeitos. Em outras mensagens, ela pede R$600 para pagar o aluguel e uma cesta básica. E ainda tenta se certificar de que o bebê não será entregue para outra pessoa. Uma das mulheres presas responde, diz que aceita pagar R$1.000 pelo recém-nascido e pede para a mãe biológica falsificar o documento de identidade. Fazer tipo uma xerox, não tem xerox de identidade colorida? Você podia fazer uma com os meus dados e com sua foto, você entendeu? A mãe biológica foi presa, mas acabou liberada e vai ficar com o bebê. Agora a polícia tenta identificar outras vítimas da quadrilha. Se essa bandidagem constitui uma quadrilha mesmo, agora de posse dos telefones, depoimentos, etc., não será difícil desbaratar essa quadrilha que explora a miséria brasileira. Pelos números, essa atividade é muito rendosa para esses bandidos. O pior é que essa quadrilha não deve ser a única aqui no país. Um flagrante de violência em Belo Horizonte, Minas Gerais. Um vídeo mostra uma jovem espancando a própria mãe. As imagens foram publicadas em redes sociais. O vídeo mostra a vítima já caída no chão. Mesmo assim, a filha de 24 anos agride a mãe com um chute. Logo depois, puxa o cabelo e dá um soco. Objetos são arremessados e a mulher de 52 anos é xingada. Chama, desgraçada! Chama! A polícia tá lá? Você vai fazer eu passar vergonha com meus amigos? Desgraçada! Você vai fazer eu passar vergonha! Você vai fazer eu passar vergonha! Faz eu passar vergonha! As imagens foram feitas por um sobrinho da vítima que afirma que também foi agredido. Segundo ele, as marcas no braço são das unhas da prima. A avó de 79 anos teria sido empurrada e chamada de velha nojenta. Ela é agressiva, ela é impaciente, intolerante, alterada e quando bebe, quando faz consumo de bebida alcoólica, ela fica mais agressiva ainda. A mulher que publicou o vídeo nas redes sociais conta que ficou revoltada quando viu as imagens. Como eu sempre milito nesse setor de defesa do direito da mulher brasileira, eu fiquei assim desesperada. A confusão aconteceu durante uma festa. Segundo testemunhas, parentes e vizinhos reclamaram do barulho. A mulher ficou muito nervosa e começou a agredir os familiares. Na casa onde tudo aconteceu, ninguém quis falar sobre a confusão. A senhora estava aqui, foi agredida? Não. A senhora não é da família, não? Oi, não. Tá, e a senhora não ficou sabendo de nada? Não. Até agora eu não estou sabendo de nada. Vizinhos disseram que já ouviram outras brigas na residência. Tem umas brigas aí como família, aí grita aí a gente não se releva e tal, não intromete, não se mete no meio. A agressora prestou depoimento e foi liberada. A mãe e a avó também foram ouvidas na delegacia. Esse comportamento da minha prima tem que ser combatido, né? Isso não pode continuar, senão provavelmente vai acontecer o pior. Ela vai acabar matando a própria mãe, a minha avó e até mesmo outra pessoa da família. Foi ouvida e liberada, não dá para entender. Chegou a hora da previsão do tempo. A Marinha emitiu alerta de ressaca para o litoral da região sul e sudeste amanhã, então é bom ficar de olho. A Lu Camargo já está aqui conosco e traz mais informações aí, os alertas, né, Lu? Boa noite, Amanda. Tudo bem? Oi, Boris. Boa noite, Lu. Boa noite. Uma ótima noite para você que nos acompanha. Amanda, tem um ciclone extratropical bem na costa da região sul. Aí a ventania que esse ciclone provoca faz com que as ondas, além de se elevarem, fiquem bem agitadas. As praias, tanto gaúchas quanto catarinenses, terão ondas de até 2,5 metros amanhã. As do Paraná, 1,5 metro. São Paulo e Rio, à noite, 2 metros de altura. Então fique esperto você que estiver nessas regiões, ok? Vamos dar uma olhadinha no mapa de amanhã para ver como é que fica o tempo em todo o país, começando pelo sul. Olha, nada de chuva no extremo nordeste do Paraná, no litoral do estado também, litoral norte catarinense e centro-sul gaúcho nessa terça-feira. Vamos para o sudeste, porque no sudeste o sol vai predominar em São Paulo, sul de Minas e Rio de Janeiro. Para as demais áreas, há previsão de chuva sim. Falando em chuva, a gente tem imagens aqui, porque hoje choveu muito forte em São Paulo na parte da tarde, mais uma vez, resultado, alagamentos e quedas de árvore. Essa daqui caiu em cima de ônibus escolar na Zona Norte, mas ninguém se feriu. A gente também tem imagens lá do temporal que
que causou estragos lá em Minas Gerais. Ubá, a cidade decretou situação de emergência depois que as águas do rio invadiram a cidade afora. E também a gente tem imagens da BR-265, que fica no sul do estado. Essa ponte despencou. O motorista desse caminhão estava passando bem na hora do desabamento da ponte, se assustou e aí ele acabou perdendo o controle e o caminhão tombou na lateral, na pista lateral. Por sorte, ele não se feriu. Vamos voltar ao mapa agora? Centro-oeste do país, tempo instável provoca pancadas de chuva nos 3 estados amanhã. No Nordeste só não vai chover nessa área em amarelo, que inclui Paraíba e Alagoas. Norte do país, nada de chuva também. Cadê o norte? Agora sim, só aqui no norte de Roraima. Vamos dar uma olhadinha nos termômetros. O dia começa com 18 graus em Brasília e em Porto Alegre. À tarde vai fazer calor de 34 graus em Boa Vista e também em Vitória. Cadê o temporino? Vamos chamar o temporino porque... Está surfando, mas não. Não, Recife, hoje é dia de festa. A capital pernambucana faz 481 anos. Eu não podia deixar de prestar homenagem dele. Agora à noite está tendo muito frevo, maracatu, muito show, Boa. uma festa danada. Eles estão comemorando desde o final de semana, na verdade, né? Então, parabéns, recifenses. Uma boa noite. Boa noite, Lu. Boa noite para vocês também. Tchau, boa noite, tchau, Lu. Boris. Pelo menos 50 pessoas morreram depois que um avião caiu no aeroporto de Katmandu, no Nepal. As informações com o nosso correspondente na Ásia, Marcelo Espíndola. A coluna de fumaça foi vista logo após a tragédia. Segundo testemunhas, a ação do Corpo de Bombeiros foi rápida. No meio dos destroços e de corpos, uma sobrevivente conseguiu andar com a ajuda de soldados. Percebi que o avião não estava vindo da direção que sempre vem e tremia muito, mas o piloto conseguiu evitar um choque com outra aeronave que estava na pista. No avião que partiu de Dhaka, em Bangladesh, com destino à capital nepalesa, estavam 71 pessoas, 67 eram passageiros e 4 tripulantes. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas, mas o voo BS-211 da US Bangla Airlines tinha permissão para pousar no lado sul da pista, mas o piloto pediu para que o pouso acontecesse no lado nordeste do aeroporto. Segundo o gerente-geral do aeroporto, a torre de controle perguntou para o piloto se ele estava com algum problema. Ele negou. O diretor executivo da companhia aérea, Irhan Azif, explicou que o comandante Abid Sultan sobreviveu ao acidente, tinha mais de 5.000 horas de voo, além de ser um ex-piloto da Força Aérea com vasta experiência. Azif também sugeriu que o acidente pode ter sido causado por um erro da torre de tráfego aéreo. Nós não podemos afirmar com certeza, mas suspeitamos que a torre de controle de tráfego aéreo pode ter induzido nossos pilotos a pousarem na pista errada. Marcelo Espíndola, de Hong Kong, para o Rede TV News. Em um acidente com um avião particular nesse domingo no Irã, em que morreram 11 pessoas, estava a filha de um milionário turco. A socialite Mina Bazaran, de 28 anos, voltava com as amigas de sua despedida de solteira nos Emirados Árabes. A aeronave do pai de Mina, Hussein Bazaran, caiu quando sobrevoava uma região montanhosa no sudoeste do Irã. Segundo autoridades iranianas, não há sobreviventes. Outro acidente aéreo. Em Nova York, 5 pessoas morreram e uma ficou ferida depois que o helicóptero caiu em um dos principais rios da cidade. O correspondente Marcelo Medeiros tem as informações. A última imagem do grupo mostra a felicidade durante a decolagem do helicóptero na cidade de Kearney, em Nova Jersey, durante o pôr do sol. Cerca de 11 minutos depois, a cena seria diferente. Uma família flagrou da janela de casa o momento exato em que o helicóptero se choca contra a água do East River. O piloto pediu socorro segundos antes. O acidente ocorreu no início da noite de domingo. Uma pessoa saiu do helicóptero e, como ele estava virado, a pessoa simplesmente subiu na base e começou a gritar. Era o piloto Richard Vance, de 33 anos. Ele foi o único sobrevivente. Os 5 passageiros a bordo ficaram presos no helicóptero. 2 morreram na hora. Outros 3 foram resgatados e levados ao hospital, mas não resistiram aos ferimentos.
O piloto já prestou depoimento à polícia e afirmou o que pode ter causado o acidente. Segundo ele, a bolsa de um dos passageiros teria ficado presa a um botão responsável por cortar o combustível do helicóptero, o que teria feito o motor parar de funcionar. O caso é investigado pelo Departamento Nacional de Transportes. Este foi o terceiro acidente envolvendo a mesma empresa em 10 anos. Por isso, o senador de Nova York, Chuck Schumer, pediu para que suas atividades sejam suspensas. De Nova York, Marcelo Medeiros para o Rede TV News. E agora vamos às notícias da América Latina. No Chile, o presidente eleito Sebastián Piñera tomou posse com a presença de Michel Temer. Ontem, no domingo, a então presidente Michelle Bachelet transmitiu oficialmente a faixa para o novo presidente Sebastián Piñera, que é de direita. É a segunda vez que isso acontece, então uma transição democrática da esquerda para a direita. Já na Colômbia e em Cuba, os eleitores foram às urnas para escolher os novos representantes do Legislativo. Quem tem todas as informações é a correspondente Luciana Tadeu. Na Colômbia, o ex-grupo guerrilheiro das Farc participou pela primeira vez das eleições como um partido, após o acordo de paz assinado com o governo no final de 2016. Chamado agora de Força Alternativa Revolucionária do Comum, a legenda conseguiu apenas 0,5% dos eleitores. Mesmo não tendo atingido os 3% dos votos válidos, o partido garantiu 5 cadeiras na Câmara e outras 5 no Senado por causa do acordo de paz. Além das legislativas, a Colômbia também realizou nesse domingo as primárias para a eleição presidencial, marcada para maio. Já em Cuba, a população escolheu nomes para o parlamento. Esses representantes vão definir o Conselho de Estado que vai escolher o sucessor do presidente Raul Castro, cuja saída do poder marca o início de um novo ciclo para a política de Cuba. No Chile, o milionário Sebastián Piñera assumiu pela segunda vez a presidência do país. Em cerimônia no Congresso, na cidade portuária de Valparaíso, Piñera recebeu a faixa presidencial das mãos de Michelle Bachelet pela segunda vez, completando com a então presidente um curioso revezamento no cargo. Michel Temer participou da cerimônia e ressaltou a forte relação comercial entre o Brasil e o Chile. Nós temos uma relação comercial fortíssima, são mais de 8 bilhões de dólares a nossa relação comercial, que aumentou, aliás, muito em 2015, 2016, 2017. O presidente brasileiro aproveitou para se reunir com seu par argentino, Maurício Macri, com quem conversou sobre o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Nós aproveitamos para fazer uma reunião, eu e o presidente Macri, sobre a questão da Aliança Mercosul-União Europeia, que vai bastante avançada. Temos alguns pequenos pontos para ainda resolver, mas os chanceleres da União Europeia e do Mercosul vão se reunir muito proximamente. Eu acho que depois de 19 anos, foi isso que eu e o Macri concordamos, nós talvez fechemos em definitivo o acordo Mercosul-União Europeia. Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para o Rede TV News. Olha, uma clara tendência agora para a centro-direita ou direita nestas eleições na América Latina. A Colômbia mostrou seu repúdio pelas Farc, que não conseguiram votos suficientes sequer para eleger um representante. Ganharam 10 cadeiras que estavam previstas no acordo de paz. Piñera, no Chile, também está inserido nessa corrente mais à direita. E em Cuba não há eleição. Quem manda é o Partido Comunista e o resto obedece. Fala-se que está começando o que pode ser uma abertura na ditadura cubana. Pela primeira vez, Cuba não deve ser governada por alguém da família Castro. Mas o país continua sendo uma ditadura da pior espécie, onde as eleições não passam de uma fantasia. Morreu na França o estilista Hubert de Givenchy, aos 91 anos. Dono da marca mundialmente conhecida, ele se tornou uma lenda da alta costura. Os detalhes com o correspondente em Paris, Luciano Júnior. A empresa detentora da marca usou uma de suas redes sociais para dar a notícia. Disse que ele era a maior personalidade da alta costura francesa e simbolizou a Paris chique e elegante por mais de 50 anos. Hubert de Givenchy tinha 91 anos. Nasceu em 1927 na cidade de Beauvais, no interior da França.
Em 1952, aos 25 anos, fundou a Casa Atelier com seu nome e fez seu primeiro desfile em Paris. Givenchy priorizava a elegância, sofisticação e glamour. Era também conhecido por emprestar suas criações a personalidades e grandes estrelas do cinema. O vestido preto usado por Audrey Hepburn em Bonequinha de Luxo de 1961 virou um dos seus símbolos, o famoso pretinho básico. Quem também ajudou a promover os cortes de Givenchy foi Jacqueline Onassis, principalmente como primeira-dama dos Estados Unidos. A marca foi vendida em 1988 para um grupo especializado em confecções de luxo. Mesmo assim, ele ainda trabalhava como consultor, apesar de ter se aposentado oficialmente em 1995. A família de Givenchy não divulgou nem onde e nem quando será o sepultamento do estilista. Apenas pediu discrição em seu comunicado oficial, dizendo que as últimas homenagens acontecerão de maneira íntima e restrita. Ele morreu dormindo em casa. Este foi o último desfile, um encontro para poucos amigos e estilistas. O anfitrião da noite, na época, não escondeu sua felicidade em ver as pessoas queridas reunidas. É muito emocionante todos esses maravilhosos estilistas aqui. Alguns, como Saint Laurent, nem terminou sua coleção, e o Valentino, nem sei se já acabou a sua. Mas eles arrumaram tempo para me cumprimentar. Isso é maravilhoso. De Paris, Luciano Júnior para o Rede TV News. Decisão do Supremo Tribunal Federal confirmou que o governo do Distrito Federal teria burlado a lei ao desobstruir a orla do Lago Paranoá. A ação deveria ter respeitado o limite máximo de 5 metros, mas tratores derrubaram cercas e muros que estavam a 30 metros da margem. Com pompa e circunstância, há 2 meses, o governador Rodrigo Hollenberg participou de uma cerimônia que foi chamada de entrega da orla do Lago Paranoá à população. O evento deveria marcar o fim dos problemas dos moradores, que em agosto de 2015 viram o governo iniciar uma série de derrubadas de cercas, muros e parte de residências às margens do lago. O argumento: as propriedades deveriam respeitar o limite de 30 metros de distância do lago por se tratar de uma área de preservação permanente. No entanto, desde o início, a população defendia que o Código Florestal de 2012 fosse respeitado. Segundo o artigo 62 do Código Florestal, para os reservatórios artificiais de água destinados à geração de energia ou abastecimento público que foram registrados ou tiveram contratos de concessão ou autorização assinados anteriormente a agosto de 2001, a faixa da área de preservação permanente será a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima, ou seja, o local onde a água transborda nos terrenos quando o lago estiver cheio. Esse é exatamente o caso do Lago Paranoá. Um laudo técnico entregue ao governador Rodrigo Hollenberg teria apontado que, pela lei federal, a distância a ser preservada seria de 5 metros. Mas o governador ignorou o parecer. O caso foi parar no STF. A corte recebeu uma ação direta de inconstitucionalidade questionando o acordo feito pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Ministério Público e a Agência de Fiscalização de Brasília, a AGFIS. E o plenário do Supremo decidiu que o acordo para a desobstrução da orla foi ilegal. O relator do caso, o ministro Luiz Fux, não quis falar sobre a decisão, mas o despacho diz que o Código Florestal é constitucional e tem validade para os órgãos dos poderes judiciário e legislativo, conforme artigo 102 da Constituição Federal. O governo teve um entendimento até primário, achar que um decreto tem força, uma força maior do que uma lei federal, que é o Código Florestal. Então, eu acredito que naquele momento o governo, ao invés de se preocupar com a legislação, fazer algo com uma interação da própria comunidade, ele quis fazer um projeto midiático, A conclusão é a mesma dos moradores, que consideram a derrubada arbitrária. Nós tivemos em Brasília um ato de deslealdade do governo para com a sociedade brasileira. Por que é uma deslealdade? Porque o governo ele tomou uma atitude em desrespeito a uma lei federal vigente, que é o Código Florestal, que foi votado em 2012, no qual o próprio governador participou, porque ele era senador na época, tanto que você pode ver que as residências que são as embaixadas, que são as residências do governo, ninguém aceitou essa abertura na orla do lago, porque falou, aqui não, aqui a lei nossa é a lei federal.
Mas nós, moradores, fomos atropelados, fomos usados para fazer espetáculos mediáticos. O presidente da Associação Amigos do Lago Paranoá lembra ainda que a derrubada provocou diversos problemas, principalmente na área de segurança. Outra queixa frequente foi a situação de abandono no local. Durante o período da desocupação da orla, mato alto, lixo e resto de estruturas foram deixados às margens do lago. Virou também um excelente ponto de uso de drogas, porque todos nós sabemos que o governo hoje não tem recurso sequer para poder manter os hospitais. Como é que ele vai pegar aquela área daquele tamanho? A área de residência são 27 quilômetros, a área que ele foi atacar. Quer dizer, ainda ficou 63 quilômetros nos clubes, 53, que para os clubes e as áreas que estão abandonadas. O secretário adjunto da Casa Civil do Distrito Federal, Fábio Pereira, disse que são problemas que ficaram no passado e que toda a orla está sendo monitorada pelo governo, Nova Cap, IBRAM e Polícia Militar. E agora, com a decisão do STF, como reverter o que já foi feito na orla do lago? Quem vai responder pela ação dos tratores do governo do Distrito Federal? Segundo o porta-voz da administração de Hollenberg, não há o que se falar em ressarcimento. Para Fábio Pereira, não há nenhuma relação entre a decisão do STF e a derrubada na orla. Ele ainda afirmou que a desobstrução da orla já foi transitada e julgada, o que impede que ela seja alterada por outra decisão ou até mesmo pelo próprio juiz que autorizou a derrubada. Ressaltou que nenhuma parte de área privada foi atingida e, por isso, a desobstrução da orla independe da decisão do Supremo por se tratar de área pública. Mas a deputada distrital Celina Leão aponta outros aspectos que enfraquecem os argumentos do governo. Rodrigo Hollenberg determinou a derrubada com o discurso que a orla do lago é de toda a população. No entanto, se a área é de preservação permanente, ela não deveria ser explorada comercialmente. Além disso, a deputada lembra que, devido à crise hídrica, o Lago Paranoá passou a fornecer água aos moradores. Se é para usar água, é preservação também ambiental. Você vai construir o que na orla, num lago onde que agora ele é usado para consumo? Você nem pode construir nada. Né? Então, são algumas perguntas que até agora o governo do Distrito Federal não conseguiu nos responder. O secretário adjunto da Casa Civil do Distrito Federal disse que risco de contaminação havia antes, quando as casas iam até a beira da água e que agora, pela fiscalização que eles fazem, a água está protegida. E por falar em água, a população do Distrito Federal pode ser punida por diminuir o consumo. Apesar de estar sob regime de racionamento há pouco mais de um ano, a Companhia de Abastecimento de Brasília quer aumentar em 5% a conta do consumidor para cobrir a queda na arrecadação, justamente por causa da economia de água. Mas, para passar a valer, o reajuste precisa ser aprovado pela Agência Reguladora de Águas do DF, que terá que fazer uma audiência pública para discutir a tarifa. Agora é hora do esporte. 3 novidades aparecem na lista do técnico Tite: Neto, Talisca e William José. Silvio Luiz, boa noite. Boa noite. Calma aí. O que você achou dessa convocação? Achei que a convocação de hoje diz o seguinte: o grupo não está formado ainda. Mas quem acompanhou tudo de perto foi a nossa querida Melina Saad. Tite manteve sua base, mas está de olho no bom desempenho dos atletas em seus clubes para fechar a lista da Copa do Mundo. Existem 15, 16, 17 atletas que, pelo alto nível que estão dentro da seleção e nos seus clubes, que já estão encaminhadas à sua convocação. E existem outros que estão disputando. Para os testes contra a Rússia no dia 23 e a Alemanha no dia 27, 25 nomes foram chamados. Goleiros Alisson, Ederson e uma das novidades, Neto, que atua no Valência da Espanha. Laterais Marcelo, Daniel Alves, Felipe Luiz e Fagner. Zagueiros Marquinhos, Thiago Silva, Miranda, Jeromel e Rodrigo Caio. Meio-campistas Casemiro, William, Fernandinho, Fred, Paulinho, Felipe Coutinho, Renato Augusto e Anderson Talisca do Besiktas da Turquia, mais uma novidade. E atacantes Gabriel Jesus, Roberto Firmino, Douglas Costa, Tyson e outra surpresa, William José, que joga no Real Sociedad da Espanha. A ausência de Neymar não é nenhuma novidade por causa da cirurgia que fez no pé direito. O craque só deve voltar a treinar em maio, às vésperas do Mundial. Mas se você pensa que isso tira o sono de Tite, se enganou.
Foi muito feliz o pai do Neymar, dizendo assim, a nossa primeira preocupação é com a saúde do atleta. É a mesma ideia que todos nós temos, é primeiro da saúde. E não se paga um preço de vencer, mesmo em Copa do Mundo, mesmo numa seleção brasileira, pagando saúde de alguém ou precipitando saúde de alguém. Tite não fugiu quando questionado sobre o reencontro com os alemães. Será a primeira vez que as seleções principais se enfrentam depois do inesquecível 7-1 da Copa de 2014. É um fato real, que tem que acostumar-se a ele de uma forma natural, porque é uma outra etapa, porque é um outro momento. O São Paulo apresenta novo técnico, mais um, hein? Diego Aguirre chegou impondo moral e pedindo atitude para a rapaziada do São Paulo. Fundamental, o time tem que mostrar competitividade, tem que mostrar atitude e tem que mostrar determinação total para ganhar cada jogo. Só tem um problema, o novo reforço é super cotado para virar técnico da seleção uruguaia depois da Copa do Mundo. Minha prioridade é São Paulo. Agora, não é algo que vai durar para sempre. Em algum momento, talvez isso seja uma possibilidade. O Aguirre não vai comandar o time contra o CRB pela Copa do Brasil. A estreia dele vai acontecer no final de semana contra o São Caetano pelas quartas de final do Paulistão. Ele assistiu das tribunas a vitória de virada do tricolor por 3-1 contra o Red Bull Brasil. Inclusive, tirando o Santos, que perdeu para o São Bento por 3-1, os outros considerados grandes foram bem. O Corinthians venceu o Botafogo por 2-0 com este golaço do Gabriel e ficou em segundo na colocação geral. O primeiro foi o Palmeiras, que detonou o Ituano 3-0, graças a Scarpa, que balançou as redes 2 vezes, hein? Além de São Paulo e São Caetano, a próxima fase do Paulistão terá Corinthians e Bragantino, Palmeiras e Novo Horizontino e Santos e Botafogo. No Grenal, o destaque foi a briga no cara e coroa. O D'Alessandro e o Maicon se desentenderam. Que coisa, hein? A partida terminou 2-1 para o Grêmio. Em Minas, o Atlético não tomou conhecimento do Tombense. 1-0 foi o placar final. Já o Cruzeiro teve dificuldade contra o Patrocinense e não saiu do 1-1. No Campeonato Carioca, os reservas do Flamengo decepcionaram e perderam para o Macaé por 1-0. O Botafogo ficou no 1-1 com Volta Redonda. Já o Vasco ganhou do Madureira por 3-1 e o Fluminense passou pelo Nova Iguaçu, 2-1. Já na França, mais confusão, invasão de campo e protestos. Desta vez foram os torcedores do Lille que, revoltados com a campanha do time, protagonizaram cenas lamentáveis na partida contra o Montpellier. Para evitar cenas como essas que a gente acabou de ver, a polícia de Portugal promete agir com mais rigor nesta reta final de campeonato. Faltam só 8 rodadas para decidir o campeão e as autoridades portuguesas estão de olho nas partidas mais importantes. Um desses jogos vai acontecer aqui no estádio do Sporting, que vai enfrentar o seu maior rival, o Benfica, no principal clássico do país, daqui pouco mais de um mês. E para fechar o show de horrores nos gramados pelo mundo, olha só essa cena na Grécia. O dirigente do time da casa, o PAOK Salônica, invadiu o campo armado, depois do juiz anular o gol nos acréscimos, que garantiria a vitória sobre o AEK Atenas e colocaria o time na liderança. Resultado, o governo grego decidiu suspender o campeonato e o dirigente está sendo procurado pela polícia. No futebol brasileiro, eu tinha um cara chamado Mário Sérgio, que fazia isso com o pé. Dá uma olhada. Aí, tá vendo como é que é? Ele finge que não vê e olha para trás. É assim que acontece. Dá uma olhada na categoria, ó. O Mário Sérgio fazia com o pé isso aí. Olhava para um lado e jogava para o outro. E desmontava todo mundo. E esse é o LeBron James do basquete americano. É o LeBron, famoso. Obrigada, Silvio. Meninos, tchau. Até amanhã. Boa noite, Silvio. Tchau. O Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite.